Deixa eu adivinhar. Você trabalha todos os meses, paga suas contas e no final não sobra nada. E a sensação é de que não importa o quanto você ganhe, o dinheiro some. Você se pergunta, onde está indo tudo isso? Por que eu não consigo guardar? Por que eu não consigo crescer? Se isso é o que você está vivendo agora, fica até o final desse vídeo, porque eu já estive exatamente nessa situação. E hoje eu vivo de uma forma completamente diferente. Meu nome é Cauê Victor, tenho 23 anos. E nesse vídeo eu vou te contar como eu saí do zero, sem herança, sem família rica, sem ter sido bom aluno e construir patrimônio, negócios e uma vida que eu escolhi. Mas, mais importante do que minha história, ao longo desse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz de diferente. Porque qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Antes de qualquer coisa, preciso ser honesto com você sobre quem eu era. Na escola, no ensino médio, eu era péssimo. Não me dedicava, não via sentido naquilo. Não entendia por que precisava estar ali. E o resultado veio na prática. Repeti o primeiro ano do ensino médio. Na época foi um soco no estômago, mas hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo não definia quem eu ia me tornar. Porque uma coisa que eu sempre tive, mesmo sendo um aluno horrível, sede de conhecimento. Enquanto eu reprovava na escola, eu estudava por conta própria. Fazia curso de desenvolvimento pessoal, neurociência, comportamento humano. Eu era obcecado por isso. E eu estudava esses assuntos não porque ninguém mandava, mas porque eu queria entender como as coisas funcionavam, como as pessoas pensavam, como o mundo funcionava. E foi exatamente essa curiosidade que mudou tudo. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, com 17 anos, um grupo de bombeiro civil foi até minha escola informar que estavam abrindo um curso de formação. E para você poder fazer esse curso de bombeiro civil, a idade mínima era 18 anos. Eu tinha 17. E a maioria das pessoas já teria desistido ali. Eu não. Fui lá, falei com a minha mãe, ela me incentivou a tentar. Falei com o diretor, com o rapaz responsável pelo curso, expliquei minha situação e mostrei meu interesse. E ele me autorizou a participar. E essa foi uma das primeiras lições que a vida me deu. A maioria das portas que parecem fechadas, só estão fechadas para quem não bate. Fiz o curso, depois de um ano, me formei. E logo depois que eu me formei, a prefeitura da minha cidade abriu vagas para contratar bombeiros civis. Que isso era no tempo da pandemia. Fui selecionado e ainda com 17 anos, eu completei 18 antes do contrato acabar, o contrato foi de 3 meses. E o salário que eu recebia por mês era de R$ 1.330. Em 3 meses eu consegui juntar 3.990. Quando esse dinheiro caiu na minha conta, eu já tinha algumas escolhas. Eu podia gastar tudo, afinal era meu primeiro salário e eu merecia, né? Podia comprar roupa, podia sair, viajar, gastar com besteira, comprar um celular novo. E isso era o que a maioria dos meus amigos fariam e fazem se tivesse a oportunidade hoje. Mas eu não fiz isso. O que é que eu fiz com esse dinheiro? Eu comprei uma cadeira mais confortável, que inclusive é essa cadeira aqui, porque eu passava muito tempo no computador estudando, porque no tempo como era pandemia, era ensino médio, era os cursos que eu gostava de estudar, sem contar a escola. E essa minha cadeira, no tempo, ela me custou R$ 1.200. E uma coisa que eu também fiz com esse dinheiro, que eu me orgulho até hoje, foi ter comprado um presente para minha mãe. No tempo eu comprei um relógio, um liquidificador e uma escova de cabelo. Foi a primeira vez na minha vida que eu dei um presente para ela com o meu próprio dinheiro. E ainda hoje, quando eu lembro disso, eu sinto uma coisa diferente. Porque aquele presente não era só um objeto, era a prova de que eu estava construindo algo. No final desse salário que eu recebi, eu sei que sobrou R$ 1.000. E eu já sabia exatamente o que ia fazer com eles. Fiquei cerca de 2, 3 dias pensando direitinho, pesquisando e estudando possibilidades. Porque eu queria pegar aqueles R$ 1.000 e fazer ele trabalhar para mim. Eu sempre tive isso. Depois desses 3 dias, eu decidi abrir uma loja de pratas 925. Nesses 3 dias, pesquisei fornecedor, negociei, comprei joias no Pix. E ainda consegui um desconto de R$ 50. As joias chegaram na minha casa e eu comecei a vender. A lógica que eu criei, na minha cabeça era simples. Toda vez que eu apurasse R$ 1.000 em vendas,
eu reinvestia tudo em mais estoque, em mais joias. Nunca tirava o dinheiro para gastar, sempre reinvestia. Essa loja se chama Guara Pratas e existe até hoje. Eu preciso ser honesto aqui. Essa vantagem que eu tive nessa época foi, querendo ou não, por conta da minha mãe. Por quê? Porque eu não precisava pegar o dinheiro que eu recebia da loja, ou o dinheiro que eu recebia de bombeiro, para pagar uma água, pagar uma luz, pagar um aluguel, porque isso aí ela sempre cobriu. A única coisa que eu faria era pegar o dinheiro e pagar as contas que eu mesmo fizesse, como lanche, manutenção de moto, que no tempo eu tinha uma Fan 125 2013. E no fundo eu assumo que eu comecei, não posso dizer que eu comecei sem apoio nenhum, porque eu tive esse apoio da minha mãe. Porém, a decisão de pegar esse dinheiro e transformar em um negócio em vez de gastar, essa decisão foi minha. E é exatamente essa decisão que separa quem constrói de quem fica no 0 a 0. Paralelo a essa loja de pratas, eu comecei a trabalhar como mototaxista. Meu tio tinha um ponto de mototáxi e eu comecei a rodar com a minha moto, que eu falei anteriormente, uma Fan 2013 azul. E a rotina era essa. Eu acordava por volta das 6 horas da manhã, saía pra rua e ficava até 1, 2 horas da tarde, dependendo do movimento. Se o dia fosse ruim, eu voltava mais cedo por volta do meio-dia. E sabe o que é interessante? Trabalhar como mototaxista não era ruim. No fundo, você era seu próprio patrão. Você decidia quando sair, quando voltar, quanto queria ganhar naquele dia. Você conseguia decidir, né? Porque também ia depender dos passageiros. Mas enquanto eu rodava pelas ruas, uma coisa ficava na minha cabeça e fica até hoje. Como que pode uma pessoa passar 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma quantidade de dinheiro e nunca buscar algo melhor? Nunca se perguntar, existe outra forma? Eu olhava para alguns mototaxistas mais velhos num ponto, que inclusive estão até hoje que eu passo e vejo, e pensava, eu não quero isso para mim daqui a 10 anos. Não porque ser mototaxista fosse errado, fosse uma profissão ruim, mas porque eu sabia que eu queria mais, e eu sabia que era possível. Então, enquanto eu rodava, eu planejava. Enquanto eu esperava a corrida, eu estudava. Enquanto eu ganhava dinheiro, eu guardava. Em 6 meses de mototaxista, eu juntei dinheiro suficiente para comprar o meu próprio ponto de mototáxi. Ponto esse que eu tenho até hoje e que gera renda para mim sem que eu precise trabalhar nele. Antes de dar continuidade com o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Que essa coisa ela parece ser algo pequeno, mas foi fundamental por tudo que eu construí até hoje. Durante todo esse tempo da loja, de mototáxi, dos negócios, eu sempre guardava uma parte do que eu recebia. Às vezes R$ 50, às vezes 100, às vezes 200, independentemente. E pode até parecer pouco, mas o que importa não era o valor, era o hábito. Esse hábito de guardar antes de gastar veio da minha mãe. E, consequentemente, veio dos meus avós. Eles sempre disseram, guarda primeiro, gaste depois. E eu levei isso muito a sério. E todo o dinheiro que eu pegava, por menor que fosse, eu sempre guardava. Se eu ganhasse R$ 2, eu guardava 50 centavos. E depois que eu guardasse, eu não mexia mais. E eu vejo hoje em dia que esse foi um hábito que me permitiu ter dinheiro disponível para investir quando as oportunidades apareceram. E com o tempo, eu decidi parar de trabalhar de mototaxista e focar nos estudos para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Com cerca de 2 meses e 15 dias de estudo do absoluto zero, eu passei na prova escrita, e passei por todas as outras etapas, isso aí no decorrer do tempo, que no caso era a prova escrita, a prova do ABCDE, passei pela redação, psicotécnico, teste de aptidão física e exame de saúde. Aprovei, fiquei aprovado em tudo. Hoje, na data de gravação desse vídeo, dia 8 de junho de 2026, estou como suplente aguardando a convocação. E enquanto eu espero essa convocação, eu continuo construindo. Só que aí, como eu falei anteriormente, eu consegui comprar o ponto de mototáxi. E aí eu consegui juntar mais um dinheiro a mais. E o que eu fiz com esse dinheiro? Aí eu comecei a investir em conhecimento. Comecei a pesquisar sobre investimentos, renda fixa, tesouro direto. Fui aprendendo, colocava pouco, testava, fui acertando e migrando aos poucos para a bolsa, sempre diversificando meu patrimônio,
sem pressa e sem fazer besteira. E um cara que me ajudou muito, uma referência que me ajudou muito nessa jornada foi o Thiago Nigro, o Primo Rico. Um cara que me mostrou a educação financeira que não é só para quem já tem dinheiro, é para quem quer construir. Hoje, com 23 anos, sou sócio de algumas lojas, tenho um patrimônio investido em corretora, sou formado em segurança pública, fiz psicologia, fiz direito e sou faixa preta de taekwondo, primeiro dan. Sou casado e em breve vou ser papai. Inclusive, ele está para nascer dia 30 de junho de 2026. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque agora eu não estou construindo só para mim. Estou construindo para deixar algo para o meu filho e para minha esposa. Que ele chegue no mundo onde o pai já construiu uma base sólida. Mas sabe o que mais me motiva a criar esse canal? É saber que tem muita gente com a mesma idade que a minha, ou mais nova, e talvez até mais velha, que está exatamente onde eu estava, com vontade de crescer, mas sem saber por onde começar. Que acha que precisa ganhar muito para poder investir, que acha que é tarde demais, que acha que isso é só para quem estudou em escola boa, para quem tem diploma, para quem nasceu de família rica. Eu sou a prova viva de que não é assim. Repeti o primeiro ano do ensino médio, trabalhei na rua de moto, comecei com R$ 1.000 no mundo dos investimentos. E hoje faço o meu dinheiro trabalhar para mim. E se você quer aprender a fazer o mesmo do jeito simples, do jeito real, do jeito que qualquer pessoa consegue, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui. E me conta nos comentários, qual parte da minha história mais te identificou? Qual foi o momento que você pensou, cara, isso sou eu? Eu leio todos os comentários. Te vejo no próximo vídeo.